Eu resolvi reescrever o livro sobre liberalismo 3.0. Dei um outro subtítulo que eu estou chamando de Por que nós estamos vivendo um surto liberal no Brasil. Existem três conceitos fundamentais para que os liberais possam repensar esse novo milênio, para que a gente possa ter um milênio mais liberal. Os três conceitos são os seguintes: tecnicismo, cognitivismo e demografismo. Todos três vão entrar dentro da sala filosófica, metafísica, em que a gente discute quem é o ser humano, quem somos nós, como é que nós nos portamos ao longo da história. Essas três questões estão subavaliadas nessa sala principal da filosofia. No caso do tecnicismo, nós somos uma tecnoespécie. A nossa tecnoespécie vive imersa em tecnologia. Nós não inventamos as tecnologias, nós não somos tecno nesse novo milênio, sempre fomos técnicos. Quando nós resolvemos ser homo sapiens, nós abraçamos as tecnologias. E as tecnologias vêm para nos ajudar a resolver problemas. Só que existe uma relação simbiótica entre as tecnologias e os sapiens. É como se fosse uma órtese. Nós passamos a depender das tecnologias e quando as tecnologias vêm, a gente entra em processo de mutação. Uma espécie que não podia voar e uma espécie que pode voar a partir do avião. Então a gente entra num processo de mutação. O segundo ponto que é importante nesse debate filosófico sobre o liberalismo 3.0 é a questão midiática, que é o cognitivismo, também uma questão filosófica para ser debatida na sala filosófica do quem somos. Qual é o problema? Nós somos uma espécie que se comunica. A mídia é o que está entre as pessoas. Então, as mídias fazem parte da nossa possibilidade de comunicação. Só que as mídias são tecnomídias. Nós não temos mídias sem ser tecnológicas. A linguagem oral foi inventada, a escrita foi inventada e o digital foi inventado. Então, o que existe entre as pessoas passa a ser intermediado, regulado, trabalhado de uma forma diferente quando chegam novas mídias. É por causa disso que a gente vê tanta mudança a partir da chegada do digital, porque nós somos uma tecnoespécie midiática. Quando as novas mídias chegam, nós entramos em processo de profunda mutação. E as mídias marcam, diferente das outras tecnologias, eras civilizacionais. Então a gente pode falar que houve uma era civilizacional pré-oral, que a gente não vai contar, depois teve uma era oral, depois tivemos uma era escrita e agora temos uma era digital. São três eras: liberalismo 1.0, com a chegada dos gregos e as reflexões gregas, depois as reflexões dos liberais clássicos e agora o liberalismo 3.0, que é o ajuste liberal diante do digital. Beleza. E o terceiro aspecto fundamental é a questão do demografismo, que a gente vai também discutir em quem somos, mostrando o seguinte: nós somos uma espécie que vive sobre a égide da complexidade demográfica progressiva. Nós crescemos demograficamente. Um mundo de 1 bilhão de pessoas tem uma taxa básica de complexidade de demanda de 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Quando a gente sai para 21 bilhões, nós temos uma taxa de complexidade básica de 21 bilhões de pratos de comida. Nós não podemos falar da mesma espécie. É uma espécie que tem demandas completamente diferentes, se a gente for falar sobre tudo além de pratos de comida, que faz com que a gente tenha necessidade de promover inovações incrementais, radicais e disruptivas em toda a espécie. É o que uma nova mídia como a internet está proporcionando a gente. Então a gente está entrando numa nova era civilizacional, nós estamos entrando em um novo ambiente, né, administrativo, e a gente precisa de novos valores, de revisão dos valores. Não novos valores, mas uma revisão dos valores liberais para uma adaptação desses valores liberais a esse novo contexto. Os gregos fizeram isso, né,
com a chegada lá na Grécia do alfabeto grego e praticamente da escrita, né, manuscrita, e eles conseguiram fazer as bases filosóficas para a gente começar a trabalhar no mundo ocidental. Depois os liberais clássicos fizeram a tal renascença, que foi o resgate dos gregos para uma revisão do mundo impresso, quando a gente teve com a mídia impressa, e agora a gente precisa fazer a terceira revisão liberal para a adaptação do mundo digital. Eu diria que as mídias são uma espécie de placa-mãe da sociedade, as visões filosóficas, o sistema operacional e todas as metodologias políticas, sociais e econômicas são os aplicativos. Então, quando você tem uma nova placa-mãe, que é uma nova mídia, você precisa reescrever o sistema operacional. Foi o que fizeram os gregos, os liberais clássicos, e agora a gente vai ter que refazer. A gente já tem aí algumas pessoas que começaram a trabalhar e resgatar isso. Você tem o pessoal da escola austríaca, que caminhou direitinho, você tem a Ayn Rand com o objetivismo e todo mundo que trabalhou ali, e agora a gente precisa colocar isso dentro do contexto digital. Então a gente tem um desafio, tem uma coisa interessante que eu fiz nesse book, que é a discussão sobre que a crise que a gente está passando hoje é uma crise demográfica, e essa crise demográfica, o grande mérito dessa crise demográfica, digamos, a crise demográfica, ela vem do mérito do liberalismo de ter conseguido fazer com que a gente chegasse a 7 bilhões. Isso foi uma vitória das ideias liberais. Só que agora nós temos uma crise do liberalismo 2.0 e a gente precisa criar o liberalismo 3.0. Só o pensamento liberal, só os pensadores liberais vão conseguir fazer com que a gente tenha uma saída sustentável para essa crise. Todas as saídas que não são por aí vão levar a gente para a centralização, e a gente já viu no século passado, e está vendo em algumas tentativas esdrúxulas desse século, como é o caso na Venezuela, que quando você cria centralização na complexidade atual, o projeto não dura como durou, por exemplo, na União Soviética, vários anos, várias décadas. Não dura muito tempo, porque simplesmente a crise vem muito forte, porque a escassez vem muito rápido, porque a gente tem uma complexidade muito maior. Então os liberais têm aí um desafio enorme nesse novo milênio, os filósofos, os pensadores, os teóricos, os metodológicos, para encarar as novas possibilidades desse mundo digital, resgatando os valores liberais e criando uma nova possibilidade da gente ter um novo ciclo, né? Uma nova era com um novo ciclo filosófico, teórico, metodológico do liberalismo. Se você quiser baixar esse livrinho, esse é o endereço, você vai lá, baixa o livrinho, preenche um formulário, que eu estou fazendo uma pesquisa para ajudar nesse trabalho, nessa discussão, e você então participa e você dá uma lida no livro, e depois no final do livro tem a possibilidade de você me dar um feedback para eu poder melhorar. O livro é um livro líquido, que eu vou melhorando ao longo do tempo. Eu estou falando hoje no dia 6/11 de 2017, eu estou na versão Alpha 1.3.0. Então é isso. Agradeço a tua atenção. Vamos embora.